Alô, alô, som. Bom dia, amada igreja do Senhor. Bom dia. Isso, bom dia. Vamos ficar de pé, dar início ao nosso culto nessa manhã, com muita calma. Abra sua Bíblia no Salmo de número 138. Salmo de número 138. Bom dia o pessoal da live aí também, está nos acompanhando. Diz assim o texto sagrado: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. Da ira dos meus inimigos estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém? Coloque a sua Bíblia na cadeira. Vamos calmamente falar com o nosso Deus nesta manhã. Senhor, aqui estamos mais uma vez, reunidos como igreja, diante da tua santa e poderosa presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de podermos estar na tua casa nesta manhã, reunidos para lhe prestar um culto. Não viemos aqui para assistir o culto, ou para observar o culto, mas viemos aqui para prestar um culto a ti. E isso é muito sério, Senhor. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, que sonda e conhece os nossos corações. O Senhor conhece, sabe como cada pessoa passou aqui durante a semana, as lutas que enfrentaram, tristezas, anseios, preocupações. Mas aqui estamos na tua presença, pedindo a tua ajuda. Espírito Santo, dirige todo este culto, momento do louvor, da palavra, momento onde nós vamos participar da ceia, momento tão singular para a igreja, porque nem todos podem participar desse momento, somente aqueles que de fato foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Essa é uma manhã especial, pois estamos aqui para celebrar esse momento, para nós nos lembrarmos, ó Deus, do teu sacrifício da cruz do Calvário. Essa mesa, ó Deus, que fala de amor, mas também fala de juízo. Que nesta manhã ninguém participe desse momento, ó Deus, de qualquer maneira. E que nesta manhã o Senhor possa receber o louvor da tua igreja, as orações que serão feitas. E te pedimos, ó Deus, rogamos a ti, que o Senhor fale conosco através da tua palavra. É isso que eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar o nosso Deus com alegria nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, prestar o nosso culto. Ó Deus, tu és. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel.
pastor de Israel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é, Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, Shalom, o Senhor é a minha o paz. Senhor é a minha paz. Vou chamar, chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Vamos no início. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome, o teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Vamos àquele trecho, o pastor de Israel, o guarda de Sião, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, um nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo. Sua igreja. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor.
te cercando, minha justiça é. Oh, Elohim, 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 Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, Jeová, meu Senhor, curador, adorador, te cercando, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, tudo governa, tudo governa. Aquele que tem o controle de todas as coisas. Tudo governa, nada foge ao seu controle. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui de estar nessa manhã adorando ao Senhor? Amém? Vamos levantar as nossas mãos e declarar: as minhas mãos, Senhor, eu quero levantar e em louvor te adorar e te adorar e te adorar. Oh, as minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar em louvor e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. agora mais forte, as minhas mãos. Oh, as minhas mãos eu quero levantar, Senhor, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar em louvor e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Senhor. Teu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche, Senhor, enche essa igreja, enche as nossas vidas. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com
Espírito de Deus, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Em adoração, Senhor, recebe as minhas mãos, eu quero levantar e em louvor te adorar, e te adorar, e te adorar. O meu coração eu quero levantar, te amo, te meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã. A honra e a glória são dadas a Ti, Senhor, somente a Ti. Porque como diz essa canção, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas, Senhor. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a para sempre, amém. Para sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a nessa manhã bem forte. A ele a glória, somente a ele, a ele, a ele a glória, a ele a glória,
Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis são, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, e quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis são, quão insondáveis são, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória e somente a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. A Ele a Somente a Ele, ao Deus poderoso. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A igreja do Senhor, a Ele a glória. A igreja. A Ele a Adore o Senhor nesta manhã. glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, Mais uma vez, a igreja do Senhor, a Ele a glória. a Ele a glória. Somente a Ti, Senhor. A Ele a glória. Todos juntos. A Ele a glória. Para sempre, Senhor. Pra sempre, E a Ti, Senhor. Para Ele toda a glória. pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ti, Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Coloque a sua mão no coração. É diante desse Deus, diante dele, que merece toda a honra e toda a glória que nós estamos aqui. Isso é muito sério, porque Ele é o Deus que em hipótese alguma, não existe possibilidade dele se misturar com o pecado. Ele é um Deus que faz questão de mostrar a sua santidade. E não somente isso, mas Ele pede santidade do seu povo. Que nesta manhã, Senhor, seja uma manhã de santidade. Precisamos tanto da ação poderosa do Teu Espírito Santo nesse processo de santidade, que só vai ser perfeito lá no céu, mas começa aqui. Toma as nossas vidas, Senhor. Toma as nossas dificuldades. Toma as nossas limitações. Que não percamos a consciência que o Deus que nós servimos é um Deus santo. Que a igreja que Ele vem buscar é uma igreja santa, separada. Toma a igreja do Meia nas Tuas mãos. Somos membros dessa igreja. Conscientiza isso a cada dia. Os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, que nós servimos a um Deus santo.
um Deus santo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de podermos estar nesta manhã diante do Deus Santo, no qual Isaías ficou desesperado, pensou que ia morrer, porque ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Me santifica, Senhor. Me santifica, Senhor, para que possamos crescer mais e mais na comunhão contigo. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Como o salmista diz, Tu sabes que somos pó. Tu sabes, ó Deus, que nós somos miseráveis, pecadores. E esse amor tão grande nos alcançou quando ainda éramos pecadores. Somos pecadores agora remidos, ó Deus. Porque quando Deus olha para a minha vida e para a sua vida, Ele vê uma pessoa justa, não por causa da sua justiça, mas por causa da justiça de Cristo imputada em nós, pela sua graça. Quando Deus olha para a sua vida, Ele te vê uma pessoa numa posição de santidade. Tudo isso por conta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos adotados, somos filhos. Ele nos deu uma nova vida. Por conta dessa nova vida, agora nós conseguimos compreender tudo isso. Possamos nessa manhã valorizar tão grande salvação. Possamos pregar tão grande salvação para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, que entendamos isso, que a igreja entenda isso. Ajuda a igreja evangélica brasileira, Senhor. Pastores, ó Deus, que eu vi no passado, sendo bênção para essa nação, o quanto me abençoaram, que hoje estão perdidos, tem misericórdia deles. Traz de volta para o teu caminho. Ó Deus, promove um avivamento verdadeiro, algo irresistível, uma ação sobrenatural sobre a igreja evangélica brasileira, não coisas provocadas pelo homem, mas um avivamento, Deus, que venha trazer uma vida piedosa, uma vida santa, um desejo ardente de estar na tua casa, não por aquilo que as igrejas podem oferecer, mas simplesmente estar aqui por conta da tua santa e poderosa presença. Um avivamento que causa no coração dos teus filhos a expectativa de estar na tua casa para ouvir a tua voz. Nos ajuda, Senhor. Só o Senhor da igreja pode fazer isso. Obrigado a Deus por este momento de louvor e adoração. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar. Nós ainda não podemos. Consegue 2 copos com água para mim? Acho que... já tem aqui. Obrigado. Ainda nós não podemos nos abraçar, né? Eu não sei como é que é as outras igrejas, mas de Nova Vida, eles são meio melosos, se abraçam, se beijam, são meio, como diz a minha mãe, meio peguento, né? Mas ainda nós não podemos, né? Por conta, ainda estamos aí, mesmo que um pouco leve, mas ainda existe uma pandemia, existe uma gripe aí, pegando várias pessoas. Tomemos cuidado, né? É importante a vacina, tá certo? Anúncio importante. Essa semana, a semana aí do Natal, né? De sexta para sábado, nós cristãos, filhos de Deus, celebraremos o Natal, né? Estaremos nas nossas casas. É importante que você, como cristão, celebre o Natal como de fato deve ser celebrado, né? O nascimento de Cristo. Precisamos ensinar aos nossos filhos a maneira correta de celebrar o Natal. Porque se for deixar para a escola, alguns professores, não todos, e os youtubers da vida aí, seu filho está
está frito. Então nós temos, claro que a briga é feia, né? Mas nós temos o dever, é uma luta. A vida cristã é uma luta. Criar filhos hoje é uma luta, casamento é uma luta, vida diária é uma luta, mas Jesus nunca enganou ninguém, né? No mundo tereis aflições. Então, o cristianismo não é aquele belo caminho no bosque, né? Por enquanto não, é luta, dificuldade, tristeza, mas haverá um dia, irmãos, que não haverá mais tristeza, preocupações, né? Eu sei que muitos estão aqui, mas há aquela preocupação com o dia de amanhã, hoje mesmo, mas chegará um dia que isso não haverá mais. Estaremos face a face com o nosso querido. Eu creio nisso, eu não sei vocês, mas eu creio que Jesus ele vai voltar. Amém? Cremos nisso. Então, há essa esperança viva, né, de que Cristo vai voltar. Daria minha vida por essa doutrina, que Cristo ele vai voltar. Estava pregando para um amigo meu de infância, nos reencontramos graças ao WhatsApp. Eu estava falando algo para ele muito profundo e ele não estava compreendendo. Eu falei, mas é normal você não compreender. Mas eu posso dizer que eu daria a minha vida por essa doutrina, eu creio de verdade. Ele fica, né, espantado com a convicção. E ore por ele, né, Robson. É um rapaz, né, tem a minha idade, 48 anos. E Deus tem trabalhado no coração dele. E, infelizmente, ele tinha um conceito muito errado sobre evangélicos. E, de fato, os evangélicos têm passado essa imagem feia, né? Mas ele me conheceu e falou, rapaz, eu estou agora compreendendo tudo diferente. Tudo aquilo que eu pensava, estou aprendendo com você. Às vezes ele fala comigo pelo Zap, faz perguntas e falou, quando você quiser, pode mandar os áudios explicando que eu ouço. Aí eu não perco tempo, né? Estou evangelizando ele. E espero aí em Deus, que Deus o salve. Robson Luiz, um grande amigo de infância, depois de 30 e poucos anos, nós nos reencontramos aí, né? Graças a Deus. Tá bom, então? De sexta para sábado aí, Natal, em casa, direitinho, família. E domingo, nós estamos até pensando hoje, né? A nossa cantata, mas muito corrida, nossa igrejinha, os compromissos. Também a nossa beca não chegou, vai chegar durante a semana. Então, no domingo, no dia 26, estaremos aí celebrando o Natal com a cantata. Estaremos pregando sobre o tema, tanto pela manhã como à noite. Então, à noite, é importante quem vier e puder, traga um convidado, né? Um amigo, um parente. Ore antes, né? Pega o nome da pessoa e apresente a Deus. Senhor, eu vou convidá-lo, mas só o Senhor pode convencer. E Deus pode convencer, a pessoa pode vir e ter um encontro real com Cristo. Nesse dia, de fato, Cristo pode nascer no coração dele. Tá certo? Então, a gente tem que ter fé, irmãos. Tem que... eu acho que ele não vai vir. Fala com ele, convida, né? Quem sabe Deus não vai agir nesse momento. Tá bom, irmãos? Então, domingo que vem, dia 26, à noite, os músicos já prepararam aí, está tudo certinho. Tivemos uma confraternização aqui. E confraternização não pode faltar comida, né? Porque crente come pra caramba, né? Crente não bebe, mas eu sou um, como pra caramba. Rafael é outro, come para Miguelzinho é outro, come pra chuchu. Então, festa de crente sempre tem muita comida. Então, foi uma reuniãozinha aqui, comida, refrigerante, que foi muito, muito legal aí. Estamos preparados aí para a nossa cantata, estamos orando. Tá certo? Nosso culto de fim de ano, no domingo à noite, né, no culto normal, estarei trazendo uma palavra de gratidão a Deus. E nesse culto, eu abro para quem quiser dar um mini testemunho, né, 5 a 10 minutos, eu fico monitorando ali, tá bom? Quiser abençoar a igreja, é um momento único, né? A igreja Cristã Nova Vida não tem esse hábito de liberar o microfone, mas nesse dia eu faço. Teve uma irmã que falou o seguinte para mim, pastor, eu nem me animei, porque se eu fosse falar, eu ia falar 40 minutos. Não, 40 minutos não pode, aí vai pregar, não pode. Mas se a irmã quiser abençoar a igreja, então fique à vontade. Se alguém quiser, me procure antes, tá? Para a gente se organizar aí. E você dá o seu testemunho, é importante para edificação da igreja. No início da igreja, acontecia muito isso. A gente, deu o seu nome, aí ninguém dava. Alguns irmãos davam. E quando o irmão começava
a contar a bênção, o irmão falava, poxa, posso falar também? Posso falar também? Ficava, né, animado. Se isso acontecer também não tem problema, mas a gente vai estar aí controlando o tempo, tá certo? Estaremos aí então finalizando esse ano. Um ano tão difícil, né, irmãos? Muito difícil para todos, mas foi um ano muito abençoado para esse Eni Vermeia. Muito abençoado. Deus nos surpreendeu. Eu estava conversando com um amigo pastor, eu falei, olha, Deus de fato é Deus. Me surpreendeu esse ano. No início do ano, alguns boatos, né, de que algumas igrejas pequenas iam fechar, e de fato, né, isso aconteceu, mas graças a Deus, Deus sustentou a nossa igreja e tem sustentado. Estamos aí nos preparando para o próximo ano. Tá certo, irmãos? São os nossos anúncios. Nossa campanha vai até janeiro, o nosso compromisso. E eu já agradeço os irmãos pelo compromisso, né? Os irmãos deram muito mais daquilo que eu pedi. E eu fico feliz porque eu não preciso ficar aqui descabelando, né? Inventando historinha. Não, a gente bota os desafios e os irmãos voluntariamente. Isso é Deus, irmãos, isso é Deus. Deus conhece, né, o seu coração. Por conta disso, nós compramos uma mesa de som que não estava nos planos. Trocamos o carpete que não estava nos planos, né? Melhoramos a salinha das crianças, pintamos a igreja do lado de fora, pintamos aqui dentro. E, se Deus quiser, a gente vai fazer o nosso berçáriozinho também, os bebês que estão chegando aí na igreja. Tá bom, irmãos? E graças a Deus por isso. Nessa manhã, né, se você tem uma contribuição, se você precisa de um envelope, você pode pegar com o nosso obreiro Ricardo aí, tá certo? Tem o Pix também agora, né, que muitos têm usado. Fique à vontade e contribua aí voluntariamente. A Bíblia fala, fazer isso com amor, com alegria, não forçado. Tá bom, irmãos? Eu falo muito pouco nessa área, aqui na igreja as pessoas têm visto isso, mas é uma área muito importante. Você contribuir, né? Deus já tem nos abençoado, então é importante para o sustento da igreja, a manutenção da igreja. Tudo aquilo que acontece aqui não tem nada externo, são tudo vocês. Deus tem, tá certo? É importante que cada pessoa contribua. Tá certo? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por mais um ano que estamos chegando ao fim. Um ano tão difícil. Não só financeiramente, mas em muitas áreas. Quantas vidas se perderam. Ano de preocupação com as nossas vidas, os nossos filhos. E isso tudo, durante todo o ano, Pai, vai acumulando na nossa mente, chegamos cansados. Mas o Senhor tem nos sustentado. Obrigado a Deus por cada família dessa igreja, por cada pessoa que voluntariamente tem contribuído a Deus. Eu peço de verdade que o Senhor continue abençoando, não somente nessa área financeira, mas em todas as áreas. Abençoa cada membro desta igreja. Aqueles que não estão podendo ajuda, aqueles que estão precisando de um emprego, Senhor, o Senhor pode abrir portas de emprego, enfim, entrego tudo nas tuas mãos. No nome de Jesus, amém e amém. Se você tem uma contribuição, você pode colocar aí na salva. Nós temos nessa manhã uma visitante, a irmã Sueli, é isso? Seja bem-vindo no nosso meio, Deus abençoe. Uma salva de palmas. Já participou da escola bíblica? Se a irmã já pertence a alguma igreja, um abraço para o seu pastor lá. Se não, quiser participar da nossa comunidade, fique à vontade, pode conhecer. Tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida nesta manhã. Eu acho que é isso, hein? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Vamos dar continuidade à nossa exposição, 2 Crônicas, capítulo 20. Hoje nós vamos do versículo 16 ao 30, estaremos finalizando, né? Foram 4 mensagens em cima dessa narrativa, capítulo 20, e hoje nós estaremos aí finalizando essa exposição. Que Deus nos abençoe nessa manhã. 2 Crônicas,
capítulo 20, do versículo 16 ao 30. Nós usamos aqui na igreja a Nova Versão Internacional. Quem tem uma versão diferente, né? A nossa irmã que está chegando, mas dá para acompanhar. E os membros da igreja, é importante que vocês tenham a mesma versão que eu uso, né? Porque senão diferencia um pouco. Tá bom? 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 16 ao 30. Diz assim o texto sagrado: amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Olha que coisa tremenda. Tome suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará ao Judá, ao Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor, preste atenção, o Senhor, não foi o povo não, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Não sei como é que isso aconteceu, mas é o que o texto diz, né? A forma, né? Não sei. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamento e de roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá, de Jerusalém, voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem falado conosco nessas semanas. E hoje eu peço mais uma vez a tua ajuda, a iluminação do teu Espírito, para que eu possa falar ao teu povo a tua palavra. E que saiamos nessa manhã abençoados pela exposição da tua palavra. É isso que eu te peço. No nome de Jesus. Amém e amém. Na semana passada, nós ficamos basicamente no versículo 15.
E diante de tantas coisas que disse, o que mais enfatizei, o que mais fiz questão de deixar claro, é que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que fala. E falei sobre esse ponto de maneira intensa. E nessa manhã, o meu foco principal é a vitória que Deus deu a Josafá e ao seu povo. Será o meu foco principal e vocês vão entender. Portanto, vamos prestar atenção no que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Amém? Vamos ao texto. Do versículo 16 ao 17, Deus ele fala com Josafá e o povo. Deus, na verdade, começa a falar com eles através do profeta, no versículo 15 e continua no versículo 16 e 17. No versículo 16, Deus diz para eles através do profeta, acompanha aí. Amanhã, desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Eu chamo a sua atenção, nesse versículo, para a clareza dos fatos desse verso. Primeiro, Deus diz qual é o momento que eles teriam que ir para a guerra. Qual seria o momento? Amanhã. Segundo, Deus diz como eles deveriam agir. Ele diz, desçam contra eles. Terceiro, Deus diz por onde os inimigos viriam. Ele diz, eles virão pela subida de Ziz. Quarto, Deus diz aonde eles encontrariam seus inimigos. E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Ou seja, quando Deus quer falar com o seu povo, quando Deus quer falar conosco, Ele é claro. Ele é claro, pois quando Ele fala conosco, Ele quer que entendamos. Então essas coisas que, Deus falou comigo, mas eu não consegui entender. É meio complicado. Porque quando Deus fala conosco, Ele quer que você entenda. No versículo 17, Deus diz algo muito importante. Ele diz, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Meus irmãos, nesse momento Israel está vivendo algo singular. Ou seja, eles estão diante de uma guerra onde eles não vão precisar lutar. Olha que coisa tremenda. Observe a segunda parte do versículo. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor, ó Judá, ó Jerusalém, que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Ou seja, eles não moveriam uma espada sequer. Nenhum soldado lutaria. Deus é claro com eles. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. E observe que diante das palavras do profeta, diante de tudo que Deus falou, diante dessa vitória que seria certa, vitória em que eles não precisariam lutar, como eu disse, podemos dizer, vitória em que eles não tiveram, isso é importante, participação. Importante você gravar esse termo. Só resta então para Josafá, sabe fazer o quê? Adorar o Senhor. Versículo 18, acompanhe. Josafá prostou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor. Ou seja, Josafá está grato a Deus por tudo que Deus iria fazer. Versículo 19, os levitas louvam o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Eles estão adorando a Deus. Versículo 20, eles partem para o deserto de Tecoa, e Josafá fortalece a fé do povo.
Acompanhe. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Versículo 21, mais louvores. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Olha que eles estavam cantando, olha o louvor da época. Dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Assim eles estavam louvando. Dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E no versículo 22, vem a vitória. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Louvado seja Deus por isso. Apenas lembrando que a vitória não ocorreu por conta do povo estar louvando. Não é isso. Cantando, não. Pois Deus não disse que seria dessa forma. Eles estavam felizes, adorando a Deus, louvando o Senhor. E ele, o Senhor, como mostra o versículo 22, preparou emboscadas contra os inimigos do seu povo. E eles foram derrotados. O texto não explica como isso aconteceu. Você consegue imaginar como eles se viraram do nada? Alguns dizem que apareceu anjo, enfim, eu não sei. Não entendo como eles se voltaram contra si mesmos, mas isso não importa. O fato é, Deus deu vitória ao seu povo, sem que eles tivessem nenhuma participação nessa guerra. Quero que você grave isso. Não tiveram nenhuma participação. E essa grande vitória que o povo de Deus teve, em que eles não tiveram nenhuma participação, me remete aqui, irmãos, para outra grande vitória que nós tivemos. Outra grande vitória. Paulo escrevendo, quero que você acompanhe, que você abra lá, aos crentes em Éfeso. Abra lá, Efésios 2, para a gente acompanhar algumas questões. Efésios capítulo 2, deixa aberto nesse capítulo. Paulo vai dizer o seguinte, vocês já vão entender o que eu quero dizer. Efésios 2, versículo 1. Paulo diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Meus irmãos, todo ser humano nasce nesse estado. Nasceu é nesse estado. Morto em suas transgressões e pecados. A morte aqui se refere à morte espiritual, ou seja, a separação da alma do homem do Deus Santo. Portanto, a sua morte é consequência do seu pecado, das suas transgressões. Paulo, falando à igreja em Roma, ele explica melhor. Capítulo 5, versículo 12. Paulo diz, Romanos 5, 12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Não compreendemos como isso aconteceu, mas todos pecaram. Então Paulo diz que o pecado entrou no mundo por um homem. E que homem Paulo está falando, se referindo a Adão, ao Éden, lá Adão. E Paulo diz, e pelo pecado a morte. Então vamos entender melhor. Adão, ele desobedeceu a Deus, e com isso ele peca, e esse pecado entra no mundo, e através do pecado, a morte. E a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Os nossos filhos pecaram. Romanos 3, 23, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus.
Essa coisa da criança que diz a idade da razão, eu não creio nisso. Eu creio que já nasceu debaixo da condenação, pecou e precisa de salvação os nossos filhos. Essa morte espiritual passou a todos os homens por causa do pecado do nosso pai Adão. Portanto, já nascemos em pecado, já nascemos pecadores e mortos, para piorar a situação. E por conta desse estado que o homem sem Cristo se encontra, aqui que está o ponto. Ele não tem como vencer alguns inimigos. Por causa da situação que o homem sem Cristo se encontra, ele não tem como vencer alguns inimigos, algumas batalhas. Por exemplo, o próprio estado de morte que o homem sem Cristo se encontra é um inimigo que ele não tem como vencer com as suas próprias forças. Não tem. O pecado é um grande inimigo. E nós, no estado que estávamos, não tínhamos como vencê-lo. Pois éramos escravos dele. Portanto, sem Cristo, não tínhamos como vencer essa batalha contra o pecado. A nossa natureza pecaminosa e as suas obras também é outro inimigo que o homem sem Cristo não tem como vencer. O diabo também é outro inimigo que o homem sem Cristo não tem como vencê-lo. E da mesma forma, da mesma maneira que Josafá não tinha como vencer os amonitas e os moabitas com as suas próprias forças, ou seja, com o exército que ele tinha, nós também não tínhamos como vencer com as nossas próprias forças o estado de morte que nos encontrávamos, não tínhamos. O pecado que nos escravizava, a nossa natureza pecaminosa com as suas obras, e nem o diabo. E assim como Josafá teve vitória sobre os seus inimigos, sem ter nenhuma participação, pois Deus venceu essa batalha por eles, da mesma forma, Jesus, na cruz do Calvário, nos deu essa vitória contra os nossos inimigos, quando nos salvou. Glória a Deus. E nós não tivemos nenhuma participação, da mesma maneira que Josafá e o povo. Da mesma forma, Jesus, na cruz do Calvário, nos deu essa vitória contra os nossos inimigos, quando nos salvou, e nós não temos nenhuma participação. E glória a Deus por isso. Portanto, em relação a esse grande inimigo chamado morte espiritual, Paulo diz o seguinte, lá em Efésios, que a gente estava lendo, capítulo 2, o que ele diz lá? Versículo 4 e 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Olha que vitória aí. Juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Ou seja, através da grande vitória que Cristo obteve na cruz, nos salvando, Ele nos deu vida, portanto, nós não estamos mais mortos espiritualmente falando. Glória a Deus. Ou seja, esse inimigo chamado morte, essa separação que havia entre nós e o nosso Deus, foi vencida por Cristo na cruz do Calvário, e você não teve nenhuma participação. Glória a Deus. Em relação a esse inimigo chamado pecado, Paulo diz o seguinte, Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18, se você quiser me acompanhar, senão ouça. Romanos 6, 17 e 18, mas graças a Deus, Paulo diz, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido, não são mais, tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, vocês foram libertados, olha que boa notícia, do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Amém? Observem que vitória Jesus nos deu através da nossa salvação. Pois agora não somos mais escravos do pecado, ou seja, o pecado não nos domina mais. Não. O pecado não é mais o nosso Senhor. O nosso Senhor agora é a justiça, é Cristo.
Portanto, nós somos escravos dele e não mais do pecado. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, quem é escravo tem a vida regida pelo seu Senhor. E em nosso caso, o nosso Senhor é a justiça e não mais o pecado. Glória a Deus por isso. O pecado, infelizmente, ainda nos influencia, é um fato. Mas não mais nos domina. Eu não sou mais dominado pelo pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Infelizmente, ainda sou influenciado. Portanto, se você ainda é escravo, dominado pelo pecado, Jesus ainda não venceu a sua guerra. Jesus ainda não lhe salvou. Amém? Meus irmãos, tanto a nossa natureza carnal como o diabo, Paulo fala assim a respeito da nossa vitória sobre esses inimigos. Efésios 2, do 1 ao 5 agora. Ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, no caso Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, é que deu um pulo aqui o meu... Aí. Não, tranquilo já. Obrigado. Versículo 3. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, da nossa natureza carnal, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então, meus irmãos, nós costumávamos viver em pecado. Paulo diz no final do versículo 1, início do versículo 2. Paulo diz no versículo 2, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito. Acho que eu estou com esse tablet novo, ele está me enrolando aqui, está pulando. Isso, versículo 2, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Meus irmãos, Satanás atuava em nossas vidas. Atuava. Só que a situação mudou. Ele nos escravizava. Mas depois que fomos salvos, a situação mudou depois da vitória que Jesus obteve na cruz do Calvário, nos salvando. Satanás não atua mais em mim e em você. Ele não mais nos controla. Ele foi vencido. Amém? Jesus também, com a sua vitória na cruz, nos salvando, nos libertou da nossa natureza carnal, no qual também nos controlava. Versículo 3 mostra isso. Anteriormente, olha o que diz versículo 3 de Efésios 2. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros eram por natureza merecedores da ira. Hoje, salvo em Jesus, com a nova vida, temos como não satisfazer a vontade da nossa carne. Hoje nós temos, ou seja, da nossa natureza pecaminosa, pois a vitória que Jesus obteve na cruz, nos salvando, nos capacita a não fazer isso.
Hoje nós podemos. Meus irmãos, a grande vitória que Jesus obteve na cruz do Calvário, nos salvando, nos deu vitória sobre inimigos que não conseguiríamos vencer com as nossas próprias forças. Olha que bênção, olha que bênção. Portanto, nós temos que adorá-lo dia a dia por essa vitória chamada salvação. E é interessante que quando Josafá ouve Deus falar com ele através do profeta, no versículo 17, quando diz: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Logo em seguida, no versículo 18, diz: Josafá prostou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor. Josafá estava grato a Deus pelo que ele iria fazer, portanto, ele adora o Senhor. Por isso que digo que a cada dia, a cada momento, que olharmos para trás e lembrarmos da grande vitória que Jesus nos deu na cruz do Calvário, nós temos que adorá-lo, irmãos. Nós temos que agradecê-lo. Pois nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos do pecado, satisfazendo a vontade da nossa natureza carnal, sendo conduzido pelo diabo. Meus irmãos, eles continuaram louvando ao Senhor. Versículo 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: dê graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. É o que nós estaremos fazendo daqui a pouco através dessa mesa. Eles estavam felizes pela vitória que Deus deu. E no versículo 22, eles continuaram louvando a Deus. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Portanto, os inimigos foram derrotados. E Deus deu a vitória a Josafá, sem nenhuma participação dele e do seu exército. Glória a Deus. Agora eu chamo a sua atenção, irmãos. Chamo a sua atenção para o versículo 24 e 25. Olha só o que diz. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Versículo 25. Preste atenção nesse versículo. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres. E encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas. E também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Observe o que diz final do versículo 25. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Meus irmãos, havia abundância de riquezas com os cadáveres. Ricas vestes com eles, ouro, prata, joias preciosas, enfim, muita coisa. Mas eles poderiam ter saqueado somente no primeiro dia, ou até mesmo no segundo dia, e ter ido embora, mas eles passaram 3 dias fazendo isso. Isso me chamou a atenção. Ou seja, eles valorizaram ao máximo os benefícios dessa vitória. Valorizaram ao máximo os benefícios dessa vitória. E a grande lição que aprendo aqui é que nós temos que valorizar ao máximo os benefícios da grande vitória que o Senhor Jesus Cristo obteve na cruz do Calvário, a nossa salvação. A nossa salvação. Temos que nos beneficiar disso. Ou seja, temos que valorizar a nova vida que recebemos em Cristo, irmãos. Temos que valorizar isso. Por conta dessa nova vida,
Vocês entendem o que é pregado. Por conta dessa nova vida, vocês têm comunhão com Deus. Nós temos que valorizar os benefícios dessa grande vitória obtida na cruz do Calvário por Jesus Cristo, a nossa salvação. Nós temos que valorizar o Espírito Santo que habita em nós, irmãos. Olha que coisa tremenda. As pessoas de lá fora que não conhecem a Cristo, que não foram salvas, infelizmente não têm esses benefícios. Estão mortos em vossos delitos e pecados. Você recebeu uma nova vida. O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em mim e em você. Temos que valorizar a comunhão com Deus. Temos que valorizar a oração, meio pelo qual nós falamos com Ele. Temos que valorizar a palavra, meio pelo qual Ele fala conosco. Temos que valorizar uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é essa loucura que muitos ensinam e pregam, que vão receber um poder cósmico. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, portanto, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por essa pessoa dia a dia. É isso, é ser cheio do Espírito Santo. É você querer ir para um local, o Espírito Santo fala, vai para outro local. Eu vou fazer isso? Não faz. É sentir arrasado quando peca. É querer conhecer a Deus mais e mais. É uma vida dirigida pelo Espírito Santo. É uma vida que o Espírito Santo te leva dia a dia a ter sede da palavra, a buscar uma vida de oração, a crescer uma vida cheia do Espírito Santo. É isso. Nós temos que valorizar a oportunidade que nós temos de ter uma vida santa. As pessoas sem Cristo não conseguem. Nós temos que valorizar a possibilidade de abençoar outras pessoas. Nós podemos sermos usados, irmãos, para pregar o Evangelho, e uma pessoa que está condenada a ir para o inferno ser livre. Olha os benefícios dessa grande vitória na cruz do Calvário. Temos que valorizar, pregar o Evangelho da salvação para aqueles que ainda não são salvos. Tudo isso e muito mais são benefícios que temos por conta da nossa salvação. Portanto, temos que nos beneficiar de cada um deles. Mas nós chamamos vocês a prestar atenção no final do versículo 25. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Ou seja, havia mais benefícios. E os benefícios da salvação, conquistados por Jesus na cruz do Calvário, são muitos, irmãos. São muitos também. Portanto, nós não temos que saqueá-los apenas durante um momento, durante 3 dias, 4, 5, 10, um ano, mas por toda a nossa vida, enquanto estivermos vivos, porque muitos são os benefícios da salvação que Cristo Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Nessa grande vitória, ninguém teve participação. Ninguém. Foi Deus que nos deu através de seu Filho. Meus irmãos, a minha expectativa nessa série de mensagens, nessa narrativa, é que Deus ele tenha falado profundamente com vocês. E que vocês não fiquem apenas no ouvir, mas que vocês procurem colocar em prática. Amém? E aqui eu termino essa série. E que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vamos nos beneficiar, né, da mesa do Senhor nesta manhã. Vamos nos preparar. Coloque a sua mão no coração. Pense em tudo que foi dito nessa manhã. Obrigado, Senhor.
por essa grande vitória que o Senhor nos deu, a salvação eterna. Nós não tínhamos como conquistar a salvação. Nós não tínhamos como vencer os nossos inimigos. A nossa morte espiritual, que prevalecia contra nós. O pecado que nos controlava. Essa natureza. Ah, Senhor, o próprio diabo. Mas agora, por conta da vitória de Jesus na cruz do Calvário, a nossa salvação, recebemos uma nova vida, glória a Deus. Não somos mais escravos do pecado, não fazemos mais o que essa natureza determina. Podemos resistir, infelizmente ainda pecamos, mas temos como resistir, não pecar, ceder à influência dessa natureza pecaminosa. Temos como enfrentar o diabo e vencê-lo. Tudo isso, por conta da vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos dando a salvação eterna. Que privilégio, Senhor. Possamos nos aproveitar dos benefícios da salvação. O Espírito Santo que habita em nós, a comunhão com Ele, uma vida cheia do Espírito Santo, falar com Deus, ouvir a sua voz, participar da mesa do Senhor. Só podem participar dessa mesa aqueles que de fato são salvos, que se beneficiam dessa grande vitória conquistada na cruz do Calvário, a salvação. Vamos louvar o Senhor. Se você quiser, já pode ficar de pé. Elementos da ceia. Cruel é o Senhor. Lá no início. Graças eu te dou, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo preço que sacrifício de
glória. Aleluia. Mente, coração, que meu perdão restaurou minha comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono está soberano, Criador, por sempre te adorar. Elevo-me ao Cristo que Ele venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Jesus, o homem perfeito, poderia vencer a batalha da cruz. Só Ele poderia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Só Ele não foi encontrado pecado. Mesmo sendo tentado em todas as coisas, como diz as Sagradas Escrituras, mas Ele não pecou. Por isso Ele se tornou, segundo as Escrituras diz o autor, da eterna salvação. Jesus venceu a morte. Jesus venceu as nossas guerras. Você estava condenado, debaixo do julgamento divino, da ira de Deus. Mas Jesus nos salvou. Ele nos salvou, não por causa das nossas obras, mas por sua graça, o seu amor incondicional. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Possamos refletir, ó Deus, naquilo que foi ensinado nessa manhã. Essa vitória que nós tivemos, e não tivemos nenhuma participação, e não tínhamos como vencer essa luta, essa guerra. Possamos, ó Deus, valorizar os benefícios dessa salvação. Este pão representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual foi para aquela cruz voluntariamente, por amor a nós. Obrigado, Senhor Deus, por entregar o teu único Filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, inimigos teu, Senhor. E nessa manhã, pedimos que o teu Espírito, que habita em nós e que sonda os nossos corações, que nos conhece muito bem, possa tocar nos nossos corações e limpá-los. Possamos confessar os nossos erros, os nossos pecados, tudo aquilo que fizemos ou temos feito que não é do teu agrado. Tem misericórdia, para que possamos participar dessa mesa de maneira digna, essa mesa que nos lembra o sacrifício de Cristo, que fala do seu grande amor, mas que também fala de juízo. Não podemos participar de qualquer maneira. Toma a igreja do Meia, nos abençoa nesta manhã, e como teu servo, eu abençoo este pão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Comei dele todos.
Esse cálice simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todos os nossos pecados. E nesta manhã, eu abençoo este cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomai dele todos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença efetiva no nosso meio. Obrigado pelo privilégio que nós temos nessa manhã de prestar um culto a Ti, participar dessa mesa e ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Possamos nessa manhã sair daqui refletindo, analisando em tudo que o Senhor falou conosco. Toma o Teu povo nesta manhã, os leva para as suas casas, que eles continuem tendo um domingo na Tua presença. Eu abençoo o Teu povo nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A minha salva de palmas bem forte para o Senhor. Amém. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Domingo que vem à noite, cantata. E hoje, quem puder vir e quiser, estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor. Boa tarde, um ótimo almoço. Abençoe a vida do seu irmão que está aí ao seu lado.